Que negócio é esse, Sebrae? 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 Perfil empreendedor, ter ou não ter? Eis a questão. O que faz de uma pessoa um empreendedor? Algum tipo de traço de personalidade, predisposição genética, uma condição psíquica ou simplesmente enxergar e aproveitar as oportunidades? Será que é possível desenvolver um perfil empreendedor? Para muitos especialistas, os empreendedores são pessoas determinadas, visionárias, movidas pela vontade de fazer o bem e muito criativas. Por outro lado, são também capazes de romper os trajetos viciosos, arriscar e criar novos paradigmas de competitividade e sustentabilidade. Quer saber se você tem esse comportamento empreendedor? Então ficou fácil. Aumenta o som, galera, que neste episódio do podcast do Sebrae Minas vamos descobrir a resposta desse dilema, hein? Eu sou Camila Campos e está começando mais um Que Negócio é esse, Sebrae? Vem comigo! Que negócio é esse, Sebrae? E para nos ajudar a entender como identificar essas características empreendedoras, vamos conversar com Viviane Soares, analista do Sebrae, que está de volta aqui no nosso podcast. Seja novamente bem-vinda, Viviane. Oi, Camila. Oi, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês para falar de um assunto que eu gosto tanto. Muito obrigada. Viviane, vamos começar falando do resultado divulgado pela pesquisa GEM, que é o maior estudo, que mede a taxa de empreendedorismo no mundo, que mostra que no Brasil já são 53 milhões de pessoas à frente de alguma atividade empreendedora, consolidando um novo negócio ou não medindo esforços para manter um empreendimento já estabelecido. O levantamento também aponta, gente, que ter o próprio negócio está entre os sonhos dos brasileiros. Diante desse cenário todo, Viviane, explica pra gente quais que são os motivos que levam as pessoas a se aventurar no mundo dos negócios. Bom, a maior motivação é a ideia de autonomia, de liberdade para tomar suas próprias decisões, aquele famoso ser o seu próprio chefe. É interessante que de uns anos para cá as pessoas começaram a enxergar no empreendedorismo uma opção de carreira, não só passar no concurso ou ser funcionário de uma grande empresa como a gente pensava antigamente. E a gente também não pode deixar de apontar a necessidade das pessoas em gerar renda. Isso também é um impulsionador para o aumento aí do empreendedorismo. Agora, Viviane, muita gente acha, que o empreendedor é aquele que abre um negócio. É bem por aí mesmo? Bom, de alguma forma sim, O tema ganha notoriedade quando a gente fala de abertura de empresa, mas o empreendedor, ele é aquela pessoa que enxerga as oportunidades, sabe, Camila? Ele enxerga as coisas onde ninguém vê. Por isso ele realiza muitas coisas diferentes da maioria das pessoas. É como se ele saísse fora da caixinha, sabe? Ele pensa, o raciocínio dele é diferente. E ele sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Ou seja, resumindo, empreendedor é aquela pessoa que tem atitude. E aí eu gosto de dizer sempre como a música que diz: quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, o empreendedor tem essa característica muito marcante, sabe? Então, ele pode usar isso para empreender o seu negócio próprio ou para ser funcionário de uma empresa que seja. Mas o forte dele é essa questão de sonhar e fazer as coisas acontecerem. Agora, como reconhecer um empreendedor, Porque tem gente que a gente bate o olho, conversa um pouquinho e já dá para perceber que é empreendedor. Ou seja, você que agora há pouco aí falava de característica. Que características são essas que tornam uma pessoa empreendedora, Viviane? Bom, a gente consegue reconhecer um empreendedor quando a gente vê uma pessoa que, ao invés de ficar reclamando, ele transforma as dificuldades em oportunidades. É uma pessoa muito curiosa, que busca pelo conhecimento, pela realização das coisas. A gente costuma dizer que é uma pessoa inconformada, quer sempre fazer as coisas de um jeito eficiente. E aí, para ficar mais claro, a gente traz algumas características que definem esse empreendedor, que é a questão de correr riscos calculados. É aquela pessoa que se arrisca, mas sempre definindo até onde eu posso ir. Ele não corre risco à toa, ele se desafia, mas ele tem a medida de onde ele pode ir. Tem a questão da persistência, São pessoas que não desistem facilmente.
enfrenta os obstáculos, mas isso não é motivo para desistir. E normalmente ele faz as coisas, né, com muita qualidade, então isso é presente nele, essa exigência de qualidade, de eficiência. Ele não gosta de fazer nada por si só, de qualquer maneira, sempre tem que ser muito bem feito. O comprometimento também é presente nessas pessoas, ele se envolve, ele se coloca como parte, ele não busca culpado para as coisas, né, o foco é a solução do problema. Outra coisa marcante é o estabelecimento de metas. Ele sabe muito bem aonde quer chegar e o que ele precisa fazer para chegar nesse ponto que ele definiu como meta. Ele não trabalha aleatoriamente. E outra coisa importante é a questão da persuasão. A pessoa ela sabe como trazer as pessoas para o seu lado, como influenciar essas pessoas, e ele entende que ele não trabalha sozinho. Por isso ele tem uma rede de contatos aí que facilita que ele coloque essa ideia dele em prática e que ele faça esse negócio ser de sucesso, porque ele tem aliados, né, pessoas aí como rede de contatos. Essas são as características mais marcantes. E essas características, então, né, resumidamente, de ser perfeccionista, de ser otimista, de ser determinado, né, com características marcadas pelo espírito de equipe, podem ser desenvolvidas ou as pessoas nascem com elas, Viviane? Tem as pessoas que já nascem com elas bem desenvolvidas, né? Aqueles que a gente chama de empreendedores natos ou que já está no sangue essa postura empreendedora, né? Mas é super possível desenvolvê-las. Basta que as pessoas se disponham a reconhecer a importância dessas características para o nosso dia a dia, né? Não tem como, principalmente no mundo que a gente vive hoje, não mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes, e que ela se disponha a desenvolvê-las, né? Isso é o mais importante. Falando nesse assunto, pessoal, o Sebrae tem uma capacitação top para quem quer estimular ainda mais as competências empreendedoras, o Empretec. Desenvolvido pelas Nações Unidas, a metodologia do Empretec é voltada para as características essenciais do comportamento empreendedor. Em uma imersão de 6 dias, os participantes têm a oportunidade de vivenciar fortes mudanças comportamentais, rever conceitos e atitudes, além de se preparar para a vida e para o mercado. Uma ótima oportunidade para aprender a empreender. Na prática, viu, gente? Acesse o site empretecsebraeminas.com.br e saiba quando o Empretec estará acontecendo na sua cidade. Se tiver alguma dúvida, ligue no 0800 570 0800 e fale com especialistas em pequenos negócios. Agora falando sobre estilo, Viviane, se você fosse classificar os empreendedores por perfis, quais seriam eles? O próprio GEM, né, aquela pesquisa que você citou de estudo do empreendedorismo, ela classifica esse empreendedor em 2 perfis. Um é o empreendedor por oportunidade, é aquela pessoa que opta por iniciar um negócio, mesmo que ela tenha alternativa de emprego, né? Seja para ter uma renda extra ou pelo desejo da independência no trabalho. E é uma pessoa que já está envolvida, que já busca informação, que já está correndo atrás do seu sonho, digamos assim. E a gente tem também os empreendedores por necessidade, que são aquelas pessoas que iniciam um negócio por não possuírem opções de trabalho, né? E elas enxergam no empreendedorismo essa opção de gerar renda para si e para a sua família. Então a gente tem esses 2 perfis bem distintos, mas que os 2 acabam gerando resultado para a economia e muitas vezes fazendo a diferença para os pequenos negócios e para a sociedade em que eles vivem. E ainda de acordo com a pesquisa GEM, que a gente falou agora há pouco, citamos também no início do nosso bate-papo, Viviane, vale aqui pontuar mais uma situação que o levantamento traz. Super interessante, olha, dos negócios com até 3 anos e meio de mercado, 50% era comandado por homens e os outros 50% por mulheres, ou seja, meio a meio. Porém, na real, a gente quer saber, há uma diferença em relação ao gênero na hora de empreender, seja homem ou mulher, Viviane? Há diferença, o Sebrae
Por isso, tem até um programa voltado para o empreendedorismo feminino, porque a gente vê que ainda existem algumas lacunas, né? Por mais que os números sejam quase que meio a meio, a gente percebe também que as donas de um negócio, elas trabalham menos horas na empresa, né? 18% a menos que os homens. Tem outro dado também que fala que as mulheres, elas pagam taxas de juros maiores quando elas vão buscar empréstimo em banco, financiamento, essas coisas, embora a taxa de inadimplência delas sejam as mais baixas, né? Outro ponto que é importante ressaltar é que a proporção de negócios por necessidade é maior no grupo das mulheres. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda tem uma cultura que privilegia muito ainda o homem, né? A mulher, ela culturalmente é a quem cuida da família, sejam os pais que precisam de apoio, os filhos, o marido, que seja. A mulher, né, ela gera os filhos e dessa forma espera-se que ela que se responsabilize pela criação desse filho, né? Tanto que a gente pode observar quem leva a criança na escola, quem leva a criança ao médico, quem fica em casa quando o filho está doente. Por mais que isso esteja mudando, a gente veja os homens começando a ser mais presentes nesses papéis, mas a sociedade como um todo ainda cobra muito das mulheres e as mulheres também se cobram muito. Então a gente precisa resolver essa questão para que lá na frente a gente consiga ter uma equidade aí de comportamentos e tudo. Mas a mulher tem essa diferença sim, porque ainda cobram da gente, por exemplo, nesse caso dos empréstimos, né? Cobram das mulheres um comportamento mais dócil, nem questionar, sem argumentar muito. Aquela mulher, né, tem até uma fala, né, chamada síndrome da boazinha. A mulher não questiona, ela aceita. Então há essas diferenças ainda entre o empreendedorismo do homem e da mulher por essas questões aí bem de sociedade, assim, questões históricas, inclusive. E então, Viviane, para essas empreendedoras, né, o Sebrae pode ajudar de alguma forma, né, essas mulheres que tanto vivenciam no dia a dia esses desafios para conseguir crédito, ter mais facilidade de juros, mas por outro lado acabam sendo mulheres que deixam as contas mais em dia? Tem algum projeto nesse sentido para ajudar essas empreendedoras? Sim, o Sebrae tem investido fortemente nesse desenvolvimento, né, do empreendedorismo feminino, e as pessoas podem procurar no Instagram, @sebraedelas.minas, que tem todas as informações, conteúdos, datas de evento, uma série de informações para dar este apoio para as mulheres, né? O que a gente quer é que elas consigam se empoderar desse seu papel, que é tão importante na sociedade, e o Sebrae entrando aí com as ferramentas que podem auxiliá-la, principalmente para que ela se sinta menos culpada muitas vezes, né, de estar à frente de um negócio e a família precisa ficar um pouco de lado em algumas situações, mas que não se sinta culpada, né, que ela consiga levar esses dois perfis de maneira conciliadora e que dê resultado dos dois lados. E já que a gente falou em gênero, né, vamos falar também, Viviane, sobre idade, né? Independente se homem ou mulher, qual que é a idade ideal para empreender? Não existe idade ideal, cada um tem o seu momento e tem as suas razões, mas é natural que as pessoas mais jovens, na faixa dos 30 anos a 45 anos, sejam as pessoas que mais empreendem, né? Porque elas estão em busca de construir o seu caminho, de se posicionar profissionalmente, mas tem também as pessoas que se aposentaram e que com expectativa de vida ainda são muito jovens, né, e tem uma carga de experiência grande para compartilhar. Então tem muita gente da melhor idade, vamos dizer assim, empreendendo e colocando a sua competência a favor aí dos clientes da sociedade. E a gente vê, né, cada vez mais jovens empreendedores. Por que isso vem acontecendo e o que essa geração tão cheia de desejos e expectativas tem de características diferentes das outras pessoas? Esses jovens, eles já nasceram num mundo globalizado, tecnológico e imprevisível. Eles já estão acostumados com essa dinâmica, faz parte da vida deles, é natural para eles isso. E eles enxergam as coisas de maneira bem diferente da minha época, por exemplo. Então, devido a esses estímulos que eles recebem o tempo todo, eles aprenderam a estar conectados com várias coisas ao mesmo tempo.
e isso contribui para que eles tenham esse olhar e esse comportamento empreendedor um pouco mais desenvolvido, né? Porque o meio que eles vivem é assim, eles não são apegados a nada, né? Se a coisa muda, eles se adaptam muito facilmente. E essa adaptação hoje é o comportamento que a gente precisa ter, que precisa fazer parte do nosso cotidiano. É aquela fala, né? A gente erra rápido, corrige rápido e começa de novo. Então, isso é que facilita que os empreendedores jovens consigam mais sucesso, vamos dizer assim, nesse sentido, porque eles têm isso bem desenvolvido com eles. E muito mais, né, do que uma boa ideia para entrar no mercado com uma nova solução de produtos ou serviços, o empreendedor precisa construir uma atuação que o ajude a reconhecer oportunidades e fazer com que o negócio dê certo. Mas como fazer isso, Viviane? Como, né, saber identificar essas oportunidades para crescer? Bom, é fundamental que a pessoa conheça o mercado que ela deseja atuar, que ela conheça bem o comportamento desses consumidores que serão clientes dessa empresa. Ele tem que olhar para os seus produtos e serviços e se perguntar: eles estão atendendo a necessidade desses consumidores? Quais desejos que esses consumidores têm e que não estão sendo atendidos pelas empresas que já existem? Com essas respostas, é importante que ele transforme a sua empresa em algo que vai atender essa demanda de uma maneira mais inovadora, mais criativa, né? Porque se ele não agir dessa forma, ele vai estar apenas repetindo o que já foi feito. E com isso ele vai diminuir as suas chances de sucesso. E aí quando eu falo em ser inovador e criativo, eu não estou falando nada de mirabolante, fora do comum. Talvez justamente o contrário, né? Ser mais simples, dar novos usos para o que já existe. Mas eu acho que o grande X da questão aí é a pessoa olhar para a necessidade do cliente e propor algo que vá atender a essa necessidade da melhor maneira possível. Então ele tem que usar muito da inovação e da criatividade para se destacar neste mercado. E muitos dizem que empreender é a arte de correr riscos. Porém, calcular esses riscos também é um ponto muito importante nesse mundo dos negócios. Nesse contexto todo, Viviane, como que os empreendedores podem se prevenir para evitar situações que possam afetar a sobrevivência, né, das empresas? Uma coisa importante, Camila, é o seguinte: as pessoas elas têm que começar a realmente, como você disse, se prevenir. E ele faz isso desenhando cenários, sabe? Que muitas vezes a maioria não faz isso. Se eu quero montar uma empresa, ok, eu construí o meu plano de negócio, vamos dizer assim, o meu modelo de negócio. Mas e se a coisa der muito certo? Como que eu vou agir? Eu tenho um plano para isso? Eu tenho uma estratégia para isso? E se a coisa der errado, não for pelo caminho que eu pretendo, como que eu conserto, né? O que eu posso fazer para voltar essa ideia para os trilhos? Então, esse desenho de cenário, ele é fundamental para a pessoa se preparar, né? E outra coisa, a pessoa precisa estipular também até onde eu posso ir, que são as chamadas perdas aceitáveis. Eu arrisco sim, mas até quando? A pessoa tem que ter esse limite, porque senão ela acaba perdendo o controle muitas vezes, né? E para desenhar cenário, ela precisa conhecer seus pontos fortes, né? E os seus pontos fracos, porque reconhecendo isso, ela é capaz de usar os seus pontos fortes para sair das situações embaraçosas e reconhecendo os seus pontos fracos, ela consegue neutralizá-los, né? E aí agir de uma maneira mais rápida para conseguir alterar o que precisa ser alterado e ser mais ágil nessa resposta, né? E nessa adaptação. Então, acho que o caminho é esse. E qual que é o termômetro, Viviane, para identificar esse limite de saber até quando a gente pode insistir no negócio? Esse termômetro é o próprio empreendedor. Ele dá conta de ir até que limite, por exemplo, de dinheiro, de perda de tempo, vamos assim, de dedicação de tempo. O termômetro é a habilidade e o próprio empreendedor que vai ditar. Ele se arrisca, mas ele tem que ter um limite, para aquilo não virar um problema maior que ele não consiga se recuperar, sabe?
termômetro é o próprio empreendedor. Determinação, foco e organização são características importantes para qualquer empreendedor. A gente já entendeu esse recado aqui no nosso podcast. No mundo em plena transformação entre o digital e o físico, Viviane, elas se tornam ainda mais necessárias? Com certeza. A gente não pode perder de vista o foco e a determinação, né? Uma coisa importante é porque a gente vem falando muito de ambiente digital, mas como você mesmo trouxe, o físico não pode ficar de lado, né? A gente não pode perder a humanização das relações. Esse é um grande desafio para os empreendedores. Por isso que ele precisa ter tão fortemente essa determinação, foco, organização, trazer as pessoas para perto desse empreendimento e ser empático, porque a digitalização muitas vezes transforma as relações em algo muito robótico. E o que a sociedade, os clientes de uma forma geral querem são atendimentos personalizados, atendimentos empáticos. Então, para isso, a pessoa precisa ter muito foco e determinação para não se perder aí no meio do caminho. Agora, Viviane, já falamos de várias características empreendedoras, né, até aqui. Agora, mesmo eu me reconhecendo como uma empreendedora nata, é importante fazer um bom planejamento antes de eu abrir um negócio? É fundamental. E quando a gente fala em planejamento, eu não estou querendo dizer para a pessoa ficar um ano planejando, se preparando, buscando a condição ideal. Não. Mas é ela ter um conhecimento do que ela pretende fazer, de quais são as estratégias para ela chegar, né, nesse ideal que ela quis. Não dá para ir para o mercado sem saber onde que ela quer ir, né? Não dá para ir no escuro. É como se ela precisasse de um mapa para se nortear. E o planejamento é isso, é esse mapa que descreve o caminho e que aumenta as chances de sucesso. Começar com o que ela já tem, com o que ela já sabe, e aí aquilo que eu já disse, né? Errar, consertar e voltar à ativa, né? Consertar o avião em pleno voo. Por isso que o mínimo de planejamento ela tem que ter para ela conseguir se adaptar às circunstâncias que apareçam. E na sua opinião, Viviane, como que o comportamento empreendedor pode influenciar no sucesso de um negócio? Olha, eu acredito que o comportamento empreendedor é o fator decisivo aí para o sucesso, porque o negócio ele tem a cara do dono. Se o dono não apresenta esses comportamentos que nós já falamos, fica muito difícil ele fazer com que esse negócio dê certo, porque ele vai muitas vezes parar no tempo, ele não vai enxergar as oportunidades, ele não vai entender que a inovação faz parte do negócio e não vai buscar implantar ações inovadoras no negócio. Então, assim, eu acredito que o fator-chave de sucesso é muito mais o comportamento do dono. Porque o ambiente pode, às vezes, não ser muito favorável, a economia pode não ajudar, pode ter muitos concorrentes, mas se ele tem esse lado empreendedor dele desenvolvido, ele vai achar soluções para os problemas e ele vai encontrar alternativas que possam ajudá-lo a seguir em frente e a contornar essas situações que apareçam. E para a gente finalizar, uma pessoa, Viviane, com perfil empreendedor, será sempre um bom gestor? A gente pode afirmar isto? Não, a gente não pode necessariamente afirmar que um empreendedor é um bom gestor, né? Porque o empreendedor é essa pessoa que está mais no campo visionário, né, das oportunidades. E o bom gestor é aquela pessoa que muitas vezes cuida da parte mais estrutural da empresa, né? Processos, pessoas. Então, são dois papéis diferentes. Um que está olhando para o futuro e pensando em coisas, em como eu posso melhorar o meu negócio em relação ao mercado, e o outro é aquela pessoa mais pé no chão, que cuida dos processos, que cuida das pessoas, que é mais empático. Então, o ideal é que o empreendedor seja um bom gestor e o gestor seja um bom empreendedor. Se não puder, né, se um único empreendedor não puder representar estes dois papéis, é bom que ele contrate alguém que faça esse papel do gestor, né, para que os dois, um queira sempre voar e buscar alternativas, e o outro, muitas vezes, quando ele voar demais, puxe ele para a terra, para a realidade, para as coisas conseguirem ter um equilíbrio.
fundamental ter esses dois perfis numa empresa. Então é possível ter essa dobradinha numa mesma pessoa, essa dobradinha de perfis, ser empreendedora e também uma boa gestora. É possível sim, e a gente pode ver isso muito presente nos MEIs, né? As pessoas que se formalizam como MEI. Ela não tem sócio, ela não pode ter uma equipe grande, então o dono, né, o proprietário, ele tem que desempenhar esse papel, porque senão ele não consegue que o negócio dele deslanche, que a coisa funcione. Ele precisa ser empático com os clientes, com um funcionário que ele pode ter. Ele tem que ter esse lado de processo, de fazer controles, porque ele tem que prestar conta do faturamento dele, ele tem que gerar lucro para a empresa, então ele acaba desempenhando esses dois papéis. Como que esse episódio do podcast do Sebrae Minas passou rápido, gente, não é mesmo? Hoje tivemos a participação de Viviane Soares, analista do Sebrae Minas, que inclusive já esteve com a gente no episódio 7, né, sobre os negócios mais queridinhos para se investir na crise. Se você não ouviu, vale muito a pena. Viviane, mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade em trazer sempre conteúdos relevantes para quem está nesta vibe aí de empreender, viu? Seja sempre muito bem-vinda ao podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e eu desejo sucesso para todo mundo, né? Se você ficou interessado em montar um negócio, se isso mexeu um pouco com você, acredite no seu sonho, acredite que você é capaz e se prepare, né, para ser dono do seu próprio negócio e escrever aí o seu destino. Como você percebeu, empreender é uma jornada de autoconhecimento que vai proporcionar uma sensação de realização pessoal como poucas coisas no mundo, gente. Lembre-se que o rumo da sua história só depende de você. Dê o primeiro passo e siga em frente. Você vai se surpreender com a sua capacidade. E se ainda tem dúvida para iniciar essa caminhada, o Sebrae Minas criou o Guia Essencial para Empreendedores, uma coletânea de 4 publicações com informações e ferramentas que vão te ajudar a abrir o seu negócio. Gostou da dica? Então corre lá no site www.sebraemg.com.br e baixe gratuitamente o guia. Acredite, você não vai querer começar sem ele, hein? Ficamos por aqui, mas no próximo episódio vamos falar sobre como usar o Instagram para bombar o seu negócio. Valeu, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?